you trust in us and we'll be champions. Boa noite, 21 de junho de 2019. Continuando o tema Allan Kardec. Hoje estamos com inovação, estamos com o fundo ali, mostrando o sistema, nosso sistema planetário, né? A Via Láctea. E isso entra também no tema relacionado com a transição planetária, né? Que futuramente até dá para conversar alguma coisa. Então, Allan Kardec, lembrando, ele estudou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. Então, era um dos pedagogos mais influentes na época. Uma escola que era aberta a pobres, ricos, de todas as raças, homens, mulheres, não tinha distinção, todos estudavam e predominava, além do conhecimento, a questão do amor e do carinho. Questões morais também. E é tão interessante, tão revolucionária que atualmente a própria Igreja Universal comprou a Fundação Pestalozzi, que é o que existe hoje. E na época estudavam lá, os filhos do pessoal estudavam lá. Então ele dava aula, até os 50 anos ele dava aula de várias disciplinas, depois ele passou a traduzir. Antes de ingressar no Espiritismo, então ele teve essa preparação ali. Nasceu em Lyon, na França. O que tu fez ali? É a segunda maior cidade da França, mais ou menos 1 milhão de habitantes, em 13 de outubro de 1804. Uma família sem prejuízos e advogados. E de matemáticos ilustres, teólogos e escritores. Pela parte da mãe e pela parte do pai, juízes e advogados. Época marcada de graves agitações políticas, conflitos sociais e religiosos. Era a época de Napoleão I. Então, os anos 1800 a 1810, 1818, era o Napoleão, depois já pegou o Napoleão II. Napoleão III, né? Napoleão III. Aqui o Espiritismo teve algum problema com relação ao Napoleão, mas o Napoleão III já. Lyon, França. Aos 10 anos foi estudar na Suíça com o famoso educador Johann Heinrich Pestalozzi. Então era o cara da época. Assim como a gente tem grandes educadores, um Leandro Carnal, por exemplo, ele era mais ou menos nesse nível, um cara de autoconhecimento teórico e moral e pedagógico em geral. Então ali tem a figura do Pestalozzi, apaixonado na arte de ensinar. Didática, nova metodologia de ensino, a intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. Então ele ajudava as crianças a descobrir interiormente o prazer de estudar, a fome de conhecer. Então Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um discípulo exemplar. Formação, médio estudo, aprendizado essenciais na codificação do Espiritismo. Então ele não foi escolhido por acaso. Tinha uma grande bagagem acadêmica, científica, inclusive usou o método científico, que na época era o positivismo de Auguste Comte, em suas pesquisas. No início ele era cético, quem vê o filme vale a pena, é interessante, que até aos 50 anos ele era cético, e quando convidaram para assistir Os Sermões das Mesas Girantes, ele, isso aí é teatro, é coisa para pessoas que não têm o que fazer, e o amigo dele, não, nós trabalhamos seriamente e trouxe pilha de material, aproveita em casa, vai estudar tudo isso que a gente já tem. A gente vai gravando, vai escrevendo, e materiais de psicografia, escrita mediúnica e psicofonia, gravações, tudo mais, com os métodos que tinham na época, e principalmente escrita. E a partir dali ele começou a estudar o negócio, porque ele viu que o negócio era sério, não era brincadeira. Aos 19 anos já havia retornado à França. Então ficou dos 10 aos 19 anos, né? Dos 10 aos 19 ficou na Suíça. Abriu sua própria escola, ensinando física, matemática, anatomia comparada e retórica. Era tradutor de livros, dominava 6 línguas.
Em 1823, redigiu seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico da Aritmética, e iniciou seus estudos sobre magnetismo animal. Aí ele começou a entrar em contato com mesmerismo, com Duputé, aqueles outros pesquisadores, Lavater, entre outros. Em 1825, dirigiu a escola primeiro grau. Em 1826, fundou o Instituto Técnico Rivail. Baseava-se em princípios da seriedade e utilizava metodologia inovadora. Em 1828, decidiu que dedicaria sua vida à educação. Isso aí uns 20 anos antes do Espiritismo, propriamente. Ali aparece a sua esposa. Em 1831, publicou mais 3 livros, conheceu Amélie Gabrielle Boudet, professor da Escola de Belas Artes, poetisa, pintora, com quem casou-se em 1832. Até o fim da sua vida. E ela ajudou ele muito na codificação. O dinheiro da venda foi aplicado no investimento. Então, em 1834, venda no Instituto em razão de problemas financeiros, com seu tio. O tio dele parece que andou metendo a mão e ele teve que fechar o Instituto. E até 1840, organizaram cursos gratuitos. Em 1849, Universidade da França. Ele era pedagogo, professor de matemática, aquelas várias disciplinas. Ele pertencia à Academia de Ciências de Paris. Depois acabou sendo expulso. O filme mostra bem. Né? Criou inimigos dentro da própria. Mas eram até antes do Espiritismo ele tinha. Depois eles começaram a deixá-lo de lado por ele se interessar pelo psiquismo. Então, quando ele semana passada a gente falou alguma coisa das meias girantes. O que são as meias girantes, para quem nunca ouviu falar? Houve pancadas nos Estados Unidos um pouquinho antes, que foi quando começou a aparecer a questão do mediunismo de forma mais, digamos assim, mais geral. Depois se espalhou pela Europa e começou a aparecer, as mesas começavam a dançar, levitar. Por isso que chamava o fenômeno das mesas de turntables, fenômeno das mesas girantes. Então eles faziam muito teatro, tinha muita gente que falsificava, usavam imãs. E quando convidaram ele, não, isso aí para mim não serve. Mas aí, depois de muita insistência, ele acabou participando e começou a pesquisar. Ele viu que tinha alguma coisa por trás. Como ele mesmo dizia, a mesa não tem cérebro, não tem nervo. Então, se ela responde a pergunta, quem que está por trás disso? A resposta mais simples era, é um dos médiuns, por telepatia, e transmitia por telecinese, psicocinese. Era essa explicação, muitos defendiam essa explicação. Só que aí ele começou a ver, não, tem inteligências, mas as inteligências não têm corpos, são incorpóreas. É o que a gente chama espíritos, almas, ou consciências incorpóreas. Que é o que nós somos, né? Nós somos corpos, somos consciências utilizando corpos, não somos corpos que têm espíritos, somos espíritos que têm corpos, ao contrário. Então, em 1854, através do Sr. Fortier, que lá pela segunda ou terceira vez ele acabou resolvendo participar. Então, esse era magnetizador também, com o qual mantinha relações, razão dos seus estudos sobre magnetismo. O Rivail acreditava, lembrando que o Mesmer já em 1800 e um pouquinho antes, 1830 e pouco, já falava no magnetismo animal. Então ele acreditava que o fenômeno se dava através do magnetismo. Então, antes de aceitar o espiritismo, ele falava o magnetismo. Porque o que tinha na época? Na época existiam os ocultistas, os metafísicos, então todo sobrenatural entrava na alquimia, na magia, e não era muito levado a sério cientificamente. Até a doutrina secreta da Blavatsky e até o livro dos Espíritos do Kardec. Que aí começou a ser estudado cientificamente. E os fenômenos magnéticos tendo a ver com a eletricidade, as experiências de Maxwell, Faraday e outros. Então tudo tem lógica. Então teve que haver revoluções, foram 3, segundo Halley, né? 3 ou 4 revoluções industriais, então teve todo, e mais os iluministas, os enciclopedistas, tudo prepararam o caminho para o espiritismo. Por isso ele foi baseado na ciência. Ciência, filosofia e religião. Pode voltar lá. Ele revela suas dúvidas, suas hesitações e também a primeira iniciação.
Aí ele conta. Eu me encontrava no ciclo de um fato inexplicado. Então, quando tu tem uma coisa inexplicada, o espírito científico, não, vamos pesquisar. E não pensar como muitos, ou isso não existe, ou isso é coisa do inconsciente, explicação mais simplista. Então, um fato, a princípio contrário, na aparência, às leis da natureza. Pela física da época, eram coisas insólitas mesmo. E a minha razão repelia. Como é que tu vai falar em antigravitação em 1854? Hoje já tem, tu abre o YouTube e tu explica como fazer a antimagnetização, como construir um disco voador. Hoje tem, no YouTube já se fala em disco voador feitos na Terra, feitos pelos nazistas, tem várias histórias. Ele nada tinha visto nem observado nessa questão aí. As experiências em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Como ele dizia, a mesa não tem cérebro, não tem nervo. Como é que ela vai falar e responder? Em 1855, encontro com o Sr. Carlotti, antigo amigo. Convidado à sala da senhora Roger, encontrou a senhora Pleine-Maison e o Sr. Patier. Reunião na casa da senhora Pleine-Maison, testemunhou pela primeira vez o fenômeno, então 1855. Das mesas que saltavam, corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Então não tinha fios ligando, não tinha cabos puxando, e ele descartou até ímãs e outras possíveis fraudes. Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas da revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Então, se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Tem que ter uma mente por trás. Conheceu a família Baudin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa. As médiuns eram as adolescentes Julie e Caroline Baudin. O Zéfiro era um espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões. Que o Zéfiro, pelo que a gente entende, era o que faleceu recentemente agora esqueci o nome dele. O que fundou o estudo de conscienciologia e projeciologia, o Valdo Vieira. O Zéfiro era o mesmo Valdo Vieira. Depois acabou se afastando do espiritismo, mas na época ele ajudou na formação do espiritismo. Rivail buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do espiritismo. Eu, particularmente, não gosto da palavra doutrina, mas é o que se usa, então eu prefiro falar em filosofia, em estudo do psiquismo, filosofia espírita, conhecimento espírita. Eu, pessoalmente, não gosto da palavra doutrina. É uma herança do catolicismo. Né? Vocês vão ver que o espiritismo surgiu do catolicismo, por incrível que pareça. Doutrina parece ter a ver com dogma e com catequização. Então, o objetivo não é catequizar, não é convencer ninguém, não é angariar adeptos, como muitas igrejas fazem, e nem alienar. Mas o conhecimento, e ele propunha a pessoa conhecer por si só, seja por meditação, pelo estudo dos fenômenos, e estudo, na época ali, as mesas girantes. Depois tinham outros fenômenos, mas começou com as mesas girantes. A codificação. Por que aparece o Einstein ali? Kardec adotou um método experimental. Então, como ele era cientista, ele dizia, não, nós vamos ter que usar os métodos do Descartes, os métodos do Francis Bacon, do Roger Bacon, do Galileu Galilei e o Pascal, entre outros. Então, método experimental. Observação. A partir das observações se propunha hipóteses, teorias, e depois a confirmação ou refutação. Comparando, deduzindo consequências, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão, isso aí é Descartes, indo até fundo, até a última. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, formulava as perguntas por assunto para desenvolver os temas com maior clareza. Então é tudo, por isso que ele foi escolhido como codificador. Porque ele ia desde que é Deus até as últimas perguntas, 1119 perguntas. Lembrando que o primeiro livro dos Espíritos eram 600 perguntas, depois ele foi aumentado para 1019 perguntas. Perguntas e respostas. Ele perguntava, os Espíritos respondiam. Lembrando que espírito é a mesma coisa que a consciência, a mesma coisa que a alma e a mesma coisa que ente, o ser, né? Os seres inteligentes da criação. Uma das respostas que eles deram é quem são vocês? Os princípios inteligentes da
do universo. Porque existe no universo inteiro, a casa do Pai é muitas moradas, o universo inteiro é habitado. Então, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, não possuem nem a plena sabedoria e nem a ciência integral, que o saber possuía era de acordo com seu adiantamento e seu grau de evolução, de acordo com o grau moral e adiantamento de cada um. Eram as almas dos homens que já vieram à Terra e que retornaram à pátria espiritual e que se manifestavam através dos médiuns. Observar, comparar e julgar, essa é a regra que constantemente seguir. Observar, comparar e julgar. E pensar sobre aquilo tudo, né? Tirar suas próprias conclusões. E não aceitar tudo sem ter o juízo crítico. Em 1855, recebe mensagem do espírito Zéfiro, lembrando que Zéfiro é tipo o vento, não lembro se é o vento norte ou o vento, é um dos tipos dos 4 ventos. Que ele disse que em uma reencarnação anterior ele havia sido um druida, na região das Gálias, que se chama Allan Kardec. Então os druidas são parentes lá dos celtas, no norte da Espanha, na Irlanda, no sul da Inglaterra. Oi? A história do Merlin, Rei Arthur. Aquelas coisas. Em muitas culturas celtas, o druida ele era tipo uma espécie de sacerdote. É o sacerdote. Ou um mago da natureza. Isso. A gente sempre vai ver se você for pegar ali qualquer história medieval, vai ver que o druida geralmente ele é associado a algum mago, algum clérigo. O mais famoso era o Merlin, né? Isso. Alguém que tem algum domínio sobre a magia. A magia natural, né? E que tem conexão com a natureza, né? Então a magia dele, vem da conexão dele com a natureza. Eles moravam, era o carvalho, era uma árvore sagrada, o visco, que é uma planta que... É como a gente chama, nas árvores tem aquela erva de passarinho, tipo erva de passarinho, é o visco que eles chamavam. Tinha propriedades medicinais, então eles trabalhavam já com plantas medicinais, com terapias, eram os terapeutas, né? Assim como tinha os essênios na época de Jesus, tinha os cátaros na época do sul da França, lá em 1300, 1400, eram os trabalhadores da natureza. O que hoje chamam os fitoterapeutas. Então, na época, eles chamavam Allan Kardec. A partir dali, ele passou a usar esse pseudônimo. Em seu escritório, escrevendo... Oi? Rivail é o sobrenome, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, 25 de 3 de 1856, quando começou a ouvir as pancadas. Então, em casa mesmo, ele foi cutucado também e foi... Ali é um desenho moderno, mas na verdade ele trabalhava com a luz de lampião, ele já tinha até problema de visão, porque tinha que trabalhar até altas horas da noite com luz de lampião, lamparina, e escrevia com as penas ainda. Só deixando claro para o pessoal, aqui muita gente pode estar estranhando que o título é Allan Kardec e aqui é citado muito Rivail, mas foi como o Flávio falou, né? É o mesmo, Allan Kardec ele é um pseudônimo, ou seja, um nome fictício. Que ele usa como... Assim como o Roberto Caieiro é Isso. O Pessoa lá, no Fernando Pessoa. O Rivail, então sempre que a gente falar aqui de Rivail, vocês entendam que é o mesmo Allan Kardec. Isso. Então, 25 de 3 de 1856 é considerada o começo oficial do Espiritismo. Então, para muita gente que combate o Espiritismo começou aí. Ele é posterior à Bíblia, é posterior ao hinduísmo, ao budismo. Ele é uma religião bem nova. Não, o xamanismo tem mais de 3 mil anos. O espiritismo tem 170 anos. O xamanismo tem mais de 3 mil anos. A não ser que esteja falando neo-xamanismo. Esse é mais recente. Então ali aparece Jesus, para ti me chamarei a verdade, todos os meses aqui durante um quarto de hora estarei à tua disposição. E aqui aparece a figura do Espírito de verdade, que provavelmente é Jesus, se não é Jesus, é um preposto, é um cara que trabalhava junto. E se você lembrar que Jesus disse que vos enviaria o Consolador, nós acreditamos que é o Espiritismo, o Espírito de verdade. Embora tenha outras religiões que não aceitem, é considerado o segundo Pentecostes. Assim como no primeiro Pentecostes, não tem nada a ver. O Espiritismo não tem nada a ver com banda. Assim como no primeiro Pentecostes começaram a falar línguas estranhas,
que a gente chama xenoglossia, falar línguas estranhas, línguas estrangeiras, e provavelmente eram os espíritos que se comunicavam. O próprio cristianismo primitivo é cheio de espiritismo, entre aspas. Na verdade, é espiritualismo. Né? Os termos espiritismo é o espiritualismo moderno. Tem algumas religiões mais modernas, ou igrejas, nem digo religiões, algumas igrejas mais modernas, que elas são mais radicais, elas associam o espiritismo ao satanismo, coisa parecida, mas não tem nada a ver. Os neopentecostais, principalmente. Mas isso não tem nada a ver, tá? E alguns... Uma vez eu falei para uma pessoa que... Testemunha de Jeová, Adventista, outros. Eu falei para o meu pai... Os presbiterianos têm a visão mais aberta. Falei para uma pessoa certa vez que o meu pai tinha ido fazer uma visita ao centro espírita, a pessoa já se assustou. Deus, e até a gente convida as pessoas a frequentar. Tem alguma coisa do Seitinoye, tem alguma coisa do budismo, mas não tem nada a ver com banda. Então é interessante, quem quiser conhecer. Hoje em dia a maioria dos municípios já tem mais de 20 mil centros espíritas no Brasil. O Brasil é onde mais tem. Começou na França, mas o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, em 30 de abril de 1856, recebeu a primeira revelação da missão que tinha de desempenhar. Aí foi dito a ele, tu foi escolhido para isso. Ele perguntou, e se eu falhar? Vai ter outro substituto. Só aí ficar tranquilo que se tu falhar, vai ter substituto. 7 de maio de 1856, 12 de junho de 1856. Foi 2 datas que foi confirmado, a tua missão é essa. É pegar ou largar. E ele pegou. Em setembro de 1856, grande parte do trabalho já estava concluído, mas Kardec quis submetê-lo aos espíritos. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante, assinado, muitos espíritos. E aí, se tu pegar o livro dos espíritos, tu vai ver que tem Agostinho, tem Paulo de Tarso, tem Lavater. Oi. O termo legião, ele se aplica também a um conjunto de espíritos ou ele só a um conjunto de espíritos ruins? Não, legião pode ser do bem e do mal. Tem aquela legião que foi atirada aos porcos e se atiraram no abismo. Então é geral, pode ser para qualquer tipo. E se fala na legião do Cordeiro, que é a legião de Jesus. Quando se fala em Cordeiro, é Jesus. Então tem a legião do mal e tem a legião do bem. Então a legião nem tem magia branca, magia negra. Umbanda, quimbanda, tudo tem 2 lados. Nesse caso não se aplica o espiritismo, o espiritismo é só do bem. E é baseado no Evangelho de Jesus. Por isso que ele é ciência, religião e filosofia. Em 18 de 4 de 1957, primeira edição do Livro dos Espíritos. Da comparação e da fusão de todas as respostas. Então o que acontecia? Vinha cartas do mundo todo, da Europa toda, até dos Estados Unidos. Então tu vê como é que era. Naquela época levava 2, 3 meses, muitas vezes, né, até chegar. Era tudo escrito a caneta na época. E ele comparava se as respostas fossem parecidas e com a mesma assinatura, essa está certo. Agora, se tinha a mesma assinatura e a resposta era totalmente diferente, não adianta tu assinar Jesus, Maria, José, e tu vê que não tem nada a ver com a pessoa em si. Por isso que em Espiritismo se diz, o nome é o de menos, o importante é o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem faz sentido? Se tu buscar na internet, tem cartas de Cristo. Tu pode até dizer, não, Jesus não escreveu cartas, Paulo de Tarso escreveu cartas. Em grego ainda. Mas essas cartas de Cristo, que é um outro assunto, é uma católica que começou a receber cartas, então provavelmente é o pessoal que trabalha com Jesus. Assim como tem a turma que trabalha com Bezerra de Menezes, tem a turma que trabalha com Chico, com Divaldo, tem a turma que... Então eles podem até assinar Jesus, mas é alguém da equipe dele, não necessariamente o próprio Jesus, né? Tem até um livro falso, o Evangelho segundo Jesus, ou segundo ele mesmo, é falso. Então tem que separar o joio do trigo. Que nem tem os evangelhos apócrifos, alguns trazem coisa boa, outros trazem coisas sem fundamento, então tem que separar. O juízo crítico tem que haver sempre. E é interessante que o Livro dos Espíritos, se tu dividir ele em 4 partes principais, cada parte dele vai ser complementada e aumentada nos livros posteriores que ele escreveu depois, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênesis, e posteriormente até obras póstumas. Foram escritos que foram publicados após a morte dele.
Ali, o primeiro número da Revista Espírita. Então, além do centro da Sociedade de Pesquisa Espírita de Paris, a SPE, ele fundou a Revista Espírita, a Revue Spirit, em 1 de janeiro de 1858. E ali ele aprofundava alguns temas, percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação que fosse mais ágil, mais fácil de ler, onde fosse possível os vários grupos trocar informações entre si, recebendo instruções e resposta para suas dúvidas. E era uma maneira até de confirmar se o que era escrito na Alemanha correspondia ao que era escrito na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Em 1 de 4 de 1858, 3 meses depois, fundada a Sociedade Espírita de Paris, SPE, no Palácio Royal, Galeria Valois. Sociedade Espírita, a primeira Sociedade Espírita. Então, no início, ele era feito nas casas, famílias ilustres, famílias ricas. Muita gente critica dizendo, porque o espiritismo é de rico. No início, ele até foi de rico. Mas é como se diz, são pessoas que tinham conhecimento, que se aprofundavam. A maioria das pessoas que aceitavam a questão da reencarnação, por exemplo, ou a possibilidade de vida em outros mundos, outros planetas, tinham mais estudos. E para ter estudo, antigamente tinha que ter dinheiro. Bem mais que hoje. Hoje tem mais acesso é mais universal, mas imagine em 1850. Quem tinha acesso a conhecimento, a leitura, a maioria não lia, até naquela época a maioria era semi-analfabeta, né? E então, o Livro dos Médiuns foi o segundo, janeiro de 1857, a parte científica ou experimental. Então, ele veio com a parte filosófica, Livro dos Espíritos. Lembrando que a religião é dos espíritos e não dos espíritas. Que existe um movimento espírita, são os seguidores do espiritismo. Mas a religião é dos invisíveis. Se fala até no colégio dos invisíveis. Quando se fala, por exemplo, no esoterismo, a grande fraternidade branca, são os invisíveis, são mestres de sabedoria que não estão mais encarnados, mas eles trocam informações com a gente. E hoje, através de transcomunicação instrumental, através de aparelhos eletrônicos. Em 9 de 10 de 1861, o Auto de Fé de Barcelona. Então, o que aconteceu? Os livros foram para a livraria La Chatre, para Barcelona, e caíram nas mãos dos padres. E os padres, o bispo, o arcebispo, juntaram tudo numa pilha, puseram fogo, dizendo que aquilo era coisa do diabo, como tem gente que ainda tem essa noção errada. Então foi queimado, quanto que diz ali? 300 e poucas obras. Mais de 300 livros sobre o espiritismo por ser considerados perniciosos à fé católica. Inclusive, teria incluído livros proibitórios lá, o índex da igreja, os livros proibidos de se ler, serem considerados heréticos, porque iam contra os dogmas do catolicismo. E interessante que com esse ato de fé, o povo gritar no filme é bem interessante. Mostra o povo, a gente não quer mais dogma, nós queremos liberdade, não queremos que a religião dite o que tu deve acreditar, o que tu não deve acreditar. A gente quer pensar por si mesmo. E o povo foi contra. Então aquilo ali, e começou a despertar a curiosidade. Por que estão pondo fogo? É que nem os versos satânicos do Salman Rushdie. Por que querem matar o cara? É interessante estar falando aqui, Flávio, porque pode pegar por padrão. Sempre que houve queima de livro na história, seja por governo, seja por liderança católica, mas cresceu o movimento. É por conta de um posicionamento autoritário e intolerante. Isso. De não aceitar o diferente. Não aceitar o novo. Neofobia, né? Isso. Medo ao desconhecido. Por isso que eu digo, hoje em dia parece que tem gente que a gente observa, parece que tem gente que odeia o conhecimento, odeia a inteligência. A gente percebe em pleno século... Por que muitos não querem que o povo estude? Porque aí o povo vai começar a pensar, vai começar... Em pleno século XXI, ainda dá um desgosto tão grande quando eu abro uma página na internet e vejo gente sendo contra a vacina, gente defendendo a teoria da Terra plana. Isso é absurdo. Isso é horrível. Principalmente pra gente que está na área, né? Pra gente que tá na área. Tem gente defendendo que vai sobrar 900 milhões de pessoas, mais da metade da população vai morrer numa guerra nuclear. Pelo contrário, a gente está se encaminhando para utilizar a energia nuclear só para a produção de energia elétrica, não para matar. Vai chegar um momento que as pessoas vão... Para que tu vai matar? Sim, e outra, falando agora quimicamente, a questão da energia nuclear é muito boa porque é uma energia renovável. Não é uma energia que nem aquela que tu extrai da terra, né? Tu
produz energia nuclear, não produz. Mas o Japão já está pensando, a França já está pensando. Será que o caminho é por aí ou é pela energia solar, por outros? Eu, particularmente, eu acho melhor... A melhor delas é solar, né? Eu prefiro, se pedisse para mim hoje, eu prefiro energia solar. Energia solar... A energia eólica ela é boa, mas ela tem o problema que ela precisa de vento, né? Lá em cima da serra, quebrou uns instrumentos lá, estão tudo... Agora, só tem duas no local que tem muito vento, eu sugeriria a energia eólica. Para geral, assim, a energia solar. Mas o sol tem em todo lugar, né? Para lugares que tem uma formação geológica muito vulcânica, daí tem a energia geotérmica. O Brasil tem 5 mil quilômetros de litoral, né? Bastante energia geotérmica. Para esses lugares assim. E das marés também. Tipo Finlândia, lugares da Escandinávia. Então, ali seria interessante energia geotérmica. Dos vulcões lá, né? Geigeres e vulcões, né? E tem ainda uns lugares que eles estão... Tem ainda outro tipo de energia que é energia oceânica, só que ela ainda é pouco explorada, das marés, mas seria interessante também, né? Então, a gente tem um monte de possibilidade, o problema é que só falta interesse. Interesse de quem tem poder, ou de quem pode fazer acontecer, dos governos. Mas hoje tem vídeo na internet mostrando como tu fazer um gerador de energia contínua em casa. Sim. Não, existe um conceito que já existe há muito tempo, mas que ainda não foi para o mercado. Desde o Tesla, né? Que é o carro movido a energia solar. Aquilo ali é uma maravilha. O carro não precisa necessariamente do sol, basta ter fótons. Então, tendo luz do poste, qualquer luz, ele consegue se mover. Isso é uma maravilha, tu não corre mais aqueles problemas de falta de combustível, tu não corre mais com... E claro, tem o carro elétrico, né? Esse não precisa a mais de 80, 100 por hora também, né? E o carro elétrico é outro que eu também recomendo muito. Que infelizmente vai levar uns 20 anos no Brasil para... Lá fora vai ser bem antes. Até desacostumar. Só que não tem jeito, porque vai chegar... A Terra não é infinita, né? Então, os recursos que a gente tem... É uma das leis que fala no Livro dos Espíritos, lei do progresso. Tu querendo ou não querendo, o progresso vem. Sim. E se tu perder o trem da história, o problema é teu. Não tem jeito. A partir do ponto que a gente está, que é um ponto crítico, a gente vai ter que procurar soluções ambientais. Para tudo que a gente faz. Para tudo que a gente faz. Seja para cura de doença, a gente vai ter que procurar, e já tem, né? Você vai aqui para cada doença que você conhece, você vai ver que tem alguma pesquisa que mostra que... Tem gente que até o câncer já tem cura. Não, o câncer... E aproveitando que o Halen falou, tem vídeo... Se você já ouviu falar data limite, tem a ver com Chico Xavier, algumas profecias, desde a descoberta, desde que o homem foi à Lua, em 20 de julho do ano que vem, desse ano vai fechar a data limite. O que é a data limite? Foi dado 50 anos para a humanidade evitar uma guerra nuclear, que quase houve em 62, quase houve em 88. Então, o que acontece? A gente é positivo, o espírita é positivo, todo espiritualista é positivo, ele quer que o negócio evolua. E evoluindo, você vai evitar uma guerra nuclear, uma destruição massiva. A gente não quer voltar para a pré-história, e nem para a Idade Média, que é a Idade das Trevas. A gente quer evoluir. E vai evoluir a tal ponto que disco voador vai ser coisa normal, contato com seres de outros mundos vai ser normal. Amélia Terezinha Meregildo, boa noite. Welter Jesus, Ana Silva da Silva, Beto Madeira aqui do lado, Simone Bortolato, Felipe Silva, Amélia Terezinha, boa noite. Pepe Viana, Dalila D'Agostinho, Rafael Slashta, Jeremias, Rialdinho Bortolim Grande, Raíssa Pocente, José Luiz Laurindo, Catarina Pereira, parente, Alexandre Brina, Bruno Brook. Lá em cima não tinha um? Tá. É o Beto mesmo. Então, a transição planetária, desde 1770 já se fala na transição planetária. E se acredita que até 2057 o negócio vai fechar um ciclo e vai evoluir como nunca. É a partir de outubro, a partir de agosto desse ano já vai começar a evoluir. A gente nota a computação, cada vez é mais acelerado, já se fala em 5G, daqui a pouco vai se falar em 6G, já se fala em dimensão... O que é a dimensão dos espíritos? É a quarta e a quinta. A sexta dimensão já é contatos com seres de outras dimensões, outras galáxias. Na verdade, tu tem seres etéreos, que aí entram os elementais, tem seres astrais, que é criados pelas emoções, seres mentais, que são aqueles seres criados pelo pensamento, que lá na Índia, no Oriente, é chamado, não lembro o termo agora,
os tulpas, e seres totalmente de luz. A gente tem alguns filmes de seres extraterrestres que são seres de luz, tipo Cocum, seres totalmente de luz, e a gente ainda tem muita carne. Mas a tendência é ser menos carne e mais consciência mesmo, mais energia. Que tudo é energia, né? O Hermes já dizia, tudo é energia. Então, relembrando, o Livro dos Espíritos é mais perto do catolicismo do que o pessoal pensa. Porque assim como tem o Pentateuco de Moisés, tem o Pentateuco do Kardec. Do Kardec, entre aspas. Na verdade, ele só trouxe perguntas e respostas, pôs em livro, publicou, mas quem dava as respostas eram os invisíveis. Então, Livro dos Espíritos, 18 de 4 de 1957. Livro dos Médiuns, 15 de 1 de 61. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. E lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, no início ele queria dar o nome Imitação do Evangelho. E aí foi dito para ele, não, mas isso aí o Tomás de Kempis, católico, já fez imitação de Cristo, vai ficar muito parecido. Que tal pôr o Evangelho segundo o Espiritismo? E é baseado no Sermão da Montanha. Então, se tu reduzir todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no Sermão da Montanha, vai ser o aprofundamento das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Fala sobre caridade, fala sobre por que os humildes, os simples, por que os pacíficos herdarão a terra. Isso aí é outro tema polêmico, né? Eles herdarão a terra mesmo, não é uma terra no espaço, uma nova Jerusalém, como está no Apocalipse. Ali são figuras de linguagem. É uma terra melhorada, uma terra bem melhor, que não é vale de lágrima, que não é ranger de dentes, que não é lago de enxofre e que não é expiações e provas, como se diz popularmente. O Céu e o Inferno, 1 de 8 de 1865, a Gênesis, 6 de 1 de 1868, obras complementares, o que é o Espiritismo, que na verdade foi o primeiro, em julho de 1959. Não, ele foi 2 anos depois, mas ele é um resumo. Se você nunca leu nada a respeito, a gente sugere começar por esse aí. Que ele conversa com um padre, com um agnóstico e com um ateu, se não me engano. E ele conversa e vai explicando. Então é um livro bem... tipo uma... É bem pequenininho. Obras Pós foi escrito depois, 1890, após sua morte. E a Revista Espírita, 12 volumes, 1858 e 1869. Dá para baixar online, dá para ler online. Em abril de 1864, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual é a sequência? O Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Desde o que é Deus até a questão dessa transição planetária. O Evangelho, o Livro dos Médiuns é a parte científica. Quais os tipos de mediunidade, os tipos de contato, como é que os invisíveis se comunicam conosco. E a parte religiosa seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as consequências religiosas dessa ciência nova trouxe conhecimentos antigos. A reencarnação é lá do hinduísmo e do budismo. Conhecimentos bem antigos. Sócrates, Platão, Pitágoras já falavam em reencarnação, com outros nomes, né? Na época era metempsicose, e eles tinham uma noção errada que achavam que a pessoa podia regredir para corpo de animal. Não. O nosso objetivo é chegar anjo para chegar mais perto de Deus. Serafim, querubim, até chegar um Metatron, um anjo de luz mais perto de Deus. Não tem como regredir, tu pode ficar parado, mas jamais regredir. E o Céu e o Inferno, em agosto de 1865, depoimentos de pessoas que tiveram uma transição, e aí ele perguntava, como é que foi a transição, o que tu sentia, o que tu via, como é que é o outro lado. Lembrando que 100 anos antes, Emmanuel Swedenborg já escreveu sobre anjos e demônios, sobre o mundo celestiais, cidades celestiais. Ele era anglicano, e o Swedenborg é interessante, que ele deu origem à igreja Nova Jerusalém, New Jerusalém, que eu acho que não tem nada a ver com a igreja daqui, a Nova Jerusalém daqui. Acredito que não tem nada a ver. Mas existem várias igrejas nesse sentido. Porque o espiritismo anglo-saxão, o chamado espiritualismo anglo-saxão, ele não admite reencarnação. Essa é a diferença do espiritismo francês e brasileiro que a gente tem hoje. E tem até a sociedade swedenborgiana, Rosa Cruz e maçônica. Então tem movimentos maçônicos chamados Swedenborg, baseados na Swedenborg. Assim como tem baseado no Eliphas Levi, no Papi e em outros ocultistas lá da época do Kardec, um pouquinho antes, um pouco depois. E Andrew Jackson Davis, um pastor nos Estados Unidos, não lembro se era presbiteriano, metodista, acho que era,
também escrevia, ele falou sobre o carro, falou sobre invenções que a gente tem hoje. Então tu vê pastores protestantes, tu vê padres católicos que já foram precursores do espiritismo. Assim como Sócrates e Platão já falavam nas muitas moradas. Então o céu e o inferno mostra experiências boas e experiências ruins. Céu e inferno. E intermediárias que a gente chama purgatório, limbo, seriam intermediárias, né? Nem tão boa nem tão ruim, seriam meio termos. Se tu buscar, por exemplo, na Teosofia, fala que são 7 níveis, cada um tem 7 subníveis, então o negócio vai infinito. Então tem zonas umbralinas, na crosta, abaixo da crosta e acima, e tem zonas abissais que vão para baixo da terra, chamadas inferno, entre aspas, que tem mais a ver com Hades católico. O quê? Ah, tá. Que bom. Isso é bom. Então tem a ver com Hades. Então a ideia cristã de inferno, na verdade, é o Hades grego, né? Porque fogo. E se tu buscar a história geográfica dos santos, é o contrário. As experiências ruins é gelo. E as experiências boas, tanto que o céu era chamado empíreo, era de fogo, não era de gelo. O fogo era o inferno pagão. Só que, claro, a igreja, para conquistar os povos pagãos, acabou adotando muitos rituais pagãos. Mas quando tu começa a estudar, tu vai ver, não, se existe inferno é gelo, não tem nada a ver com fogo. Se você já teve uma experiência com os demônios, com seres seres das trevas, é gelo, é frio, é mal-estar, é náusea, é vômito, dor de cabeça, dor no estômago. E já as sensações boas de calor, de paz, de harmonia, são de seres de luz. Quanto mais luz, mais calor, quentura. Hã? Tanto que a pessoa depressiva, muitas vezes ela fica num quarto escuro, ela fica isolada, fecha a porta, fecha a janela, fecha tudo, se isola. Não, aí tu quer dizer, tem gente que gosta do inferno, tem gente que gosta de subir a serra. É que, por exemplo... Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Para mim, a sensação boa, ela não é de calor. Para mim, a sensação boa é de frio. Não, estou falando no sentido espiritual, não no sentido físico. Se tu tiver uma experiência com seres demoníacos, é gelo. E seres de luz é calor. Por isso que tem o calafrio em caso de aparição, Como é que tu defende uma aparição boa ou aparição ruim? Depende de como tu sente. Sente bem, é boa. Sente ruim... mas o espírito do mal pode disfarçar, só que não vai durar muito tempo. Ele até pode disfarçar de anjo. A história diz que o Lúcifer se disfarçou de anjo, ou era anjo. Só que ele caiu, né? Pelo orgulho ele caiu. Hã? Um arcanjo, né? O lado do Éden era um querubim. Então as sensações demoníacas são ruins, são frias, não tem nada a ver com calor. Na verdade, se fala no calor astral, né? Não é o fogo esse que a gente conhece, seria um fogo astral, um fogo etérico. Mas o fogo é mais associado com a coisa boa, não com a coisa ruim. Terminou? Então, céu e inferno, demônios, penas. Não existe pena eterna. Eterno é só Deus, tudo muda, a gente já estudou ali que tudo passa. A Gênese. Então ali tu vai encontrar os relatos de Moisés, que cada dia de Moisés são milhões e milhões de anos. E ele faz um paralelo, quando tu chega naquela parte ali, ele faz um paralelo com a Gênese do Antigo Testamento mosaica e a Gênese vista pela ciência. Cada dia, até chegar ao 7º, são milhões e milhões de anos. Então, diversas questões. Como foi formada a Terra, como foram formados os planetas, tudo isso é discutido. É um livro altamente científico. Tem gente que diz que não gosta de ler porque tu tem que estudar astronomia, tem que estudar biologia, tem que estudar física. É um livro científico mesmo. Por isso que tem gente que não gosta do espiritismo, não quer estudar. E no espiritismo tem que estudar. A formação do universo, a formação da Terra. Tu não quer seguir o espiritismo, leia o livro de Urântia. Vai falar a mesma coisa com uma visão mais protestante. Tanto que não fala em reencarnação. Então, o livro de Urântia, para quem é da linha evangélica, é um livro interessante de ler. Vai falar da vida de Jesus, vai falar da origem da Terra, assim como a Gênese. E a Gênese é explicado pelos invisíveis. Então, de 1855 a 1869, consagrou sua existência ao espiritismo. Palestras, viagens, estudo, pesquisas.
milhares, centenas de cartas que chegavam. Aí, por isso que a esposa dele ajudou a responder. Tinha que ler uma por uma responder. Ele não gostava de deixar nada pendente. Ele fazia questão de responder, mesmo que fosse madrugada dentro. Em 31 de março de 1869, ele retorna ao plano espiritual. Ele desencarna, então, em Paris. Ali tem Père Lachaise, que fica lá no leste de Paris. E está escrito no dolmen. O dolmen é o mesmo dos celtas lá. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, morrer, progredir sempre, sem cessar. Lembrando que ali diz que ele não era médium, mas na verdade ele era sensitivo, né? Porque ele sentia, ele tinha intuição. Então ele era um médium chamado médium intuitivo. Ele não era de psicografia, de escrever, nem de psicofonia, de falar, mas ele era intuitivo. Se diz que todo mundo é médium, mais ou menos. O que é médium? É intermediário. A não ser que tu não acredite. Ah, não acredito em espírito. Pronto. Ele não se suicidou, né? Não se suicidou. Tem até uma mentira aí nas redes, o pessoal que é contra. Ele não vivia as coisas da doutrina e não somos espíritos kardecistas, somos espíritos. Isso é fundamental, porque tem muita gente que diz, porque o fulano é kardecista. Não. Não existe chiquista, nem divaldista, nem... O espiritismo é dos espíritos, é a religião dos espíritos, e não dos espíritas. Isso é muito importante deixar bem claro. É os invisíveis que criaram essa religião. Os que seguem são chamados espíritos. Espiritista ou espiritista. E espiritualista, todo espírito é espiritualismo, mas nem todo espiritualista é espírita. O que isso significa? Espiritualista é todo que acredita que existe algo além da matéria. Pode ser teosofista, pode ser ocultista, pode ser maçom, pode ser Rosa Cruz, pode seguir Claude de Saint-Martin, qualquer um desses Papi, qualquer um desses caras. Mas não necessariamente que vá seguir o espiritismo em si. Então o espiritismo não vem procurar os perfeitos. Isso é importante, porque tem muitas religiões que fazem questão de dizer nós somos escolhidos, só nós vamos se salvar. Todas as outras religiões estão erradas. Infelizmente tem católico que diz isso, tem protestante que diz isso. E se algum espírito diz isso, ele está errado também, porque todo mundo tem um pouquinho da verdade. Então a gente deve respeitar. Cada um tem uma visão, cada um tem um entendimento. E cada um está num nível de percepção científica, filosófica. Então todos têm um pouquinho da verdade. Nenhuma religião é má, é magia negra e coisa para fazer o mal. Isso a gente é contra. O espiritismo não tem nada a ver com ler carta, não tem nada a ver com ler mão. Tem um cara errado aí de Criciúma que diz, não sei o que, médico vidente. Médium vidente, não. Só que ele é da Umbanda. Então, da Umbanda não tem nada a ver com isso. No Brasil até existe Umbanda espírita. Tem pessoal da Umbanda que está estudando espiritismo. Então, mas é Umbanda espírita. E até para dizer, na verdade, a Umbanda ensinou o Brasil. Tem a Umbanda lá da Africana, que tem mais de 3.000 anos, mas no Brasil foi em 1900, bem depois do 1865, então, do Espiritismo, 1856. Então, no Brasil, a Umbanda é uma história interessante. Por que surgiu a Umbanda? Porque espíritos de pretos velhos, de pombagiras, de pessoas do povo, pessoas comuns, que foram escravos, foram boiadeiros, foram caboclos, queriam se manifestar. E quando eles se manifestavam na chamada mesa branca, que é outro termo errado, eles falam espiritismo, auto-espiritismo e baixo-espiritismo, espiritismo de mesa e espiritismo de terreiro, são termos errados. Mas o que acontece? Eles queriam se manifestar na mesa, nas casas das pessoas, nos centros espíritas. E ao se manifestar, muita gente por preconceito, aí entra a questão do preconceito. Então, se tu tem preconceito, não é espírita, o espírita tem que ser sem preconceito, que ele sabe que tu pode vir homem, pode vir mulher, pode vir preto, pode vir judeu, pode vir alemão, não importa, pode vir rico, pode vir pobre. E esse é o grande dom da reencarnação, é passar por toda a experiência, homem, mulher, rico, pobre, negro, judeu, e não julgar ninguém, nem nacionalismo. Aproveitando a questão do nacionalismo, tem um cara que falou num vídeo bem interessante, que a hora que quebraça porque eu sou brasileiro, eu sou estadunidense, eu sou francês. Vai chegar um momento que não... Tu vai ver, não, é tudo uma aldeia só. Para que um vai tacar o outro? Para que tu vai lá jogar uma bomba no outro lá? Se o cara trabalha que nem tu, tem família que nem tu, todo mundo é igual, não importa se tem olho puxado, se é chinês, se é japonês.
2/3 da população tem olho puxado, é chinês, é japonês, é coreano. Então, todo mundo quer trabalhar, quer ser feliz. Então, qual é o sentido de fazer guerra? Qual é o sentido de pisar no irmão? Qual é o sentido de jogar bomba lá, destruir? Vai chegar um momento que as pessoas não vai ter mais sentido isso aí. E aí, só para terminar ali, passa ali de novo. Então, ele não vem procurar os perfeitos. Jesus já dizia, né? Eu vim para os doentes, não para os que já estão bem, os sãos. Os que se esforçam em ser, os que buscam a perfeição. Todos nós somos perfectíveis. Por isso a gente tem a eternidade toda. A gente teve um início, simples e ignorantes, há pelo menos 3 milhões de anos. Se pegar a paleontologia, os primeiros hominídeos, 3 milhões de anos. Tem alguns que dizem que chega a 6, 7 bilhões. Existe bilhões, não, milhões. Mas o ser humano neandertal é 150 mil, 200 mil. O Cro-Magnon, 70 mil. Então é bem mais recente. Então a gente foi criado, só que na verdade a gente é bem mais antigo. O Teilhard de Chardin, que era católico, já dizia que a gente passou pelo mineral, vegetal, animal, hominal e vão para o angelical, rumo a Deus. Rumo ao ponto ômega, chamado do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Então o verdadeiro espírita não alcançou a meta ainda, mas o que seriamente quer atingi-la. Como todo bom espiritualista, toda religião busca melhorar. Qual é a religião que diz, não, quero que a gente... Não, quer que o pessoal seja melhor e seja feliz. Seja quais forem os seus antecedentes, será bem espírita desde que conheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. O sim, sim, o não, não. Aquela história do Richard Kipling lá. É difícil Quem é que nunca errou? Quem é que nunca... Não tem, né? Quem é que nunca tirou a primeira pedra? A primeira pedra. Mas a gente está aí para se melhorar. Então, se é isso aí, até a semana que vem. Boa noite a todos. Um abraço a todos que estão online. E depois vai para... Deixa eu ver se mais alguém. Catarina Pereira, Alexandre Brina, Bruno Bruch. E depois vai para o YouTube, para o Face. O Face já está, e depois vai para o YouTube. Gostei da nova... Parece as partes do livro de Urante. Só que ali aparece um cara bem mais importante que eu. Aparece Jesus, que é o líder de todo o sistema solar e todo o nosso super-universo. Não é só do planeta Terra, não. Laudeci Bajo Alves, Antônio Oliveira. Boa noite a todos.